Boa tarde, agora que é de tarde. Eu vou falar sobre um tema que afeta diretamente o nosso bolso, que é o tema do ICMS dos combustíveis. Tá muito confusa a situação. Eu vou tentar falar alguma coisa a respeito dos combustíveis de uma forma geral e sobre esse tema também. Eu acabei de ler aqui na internet que o presidente Lula, o novo presidente Lula, ele prorrogou o prazo de 60 dias, eu acho que não sei se isso aí é verdade, mas eu creio que sim. E acabei de ler aqui também que existe um projeto em que querem tornar permanente a limitação de ICMS do combustível. Tá? Eu acho isso aí mó furado, mas enfim. Então assim, veja pessoal, eu vou fazer um comentário que não tem conotação política nenhuma. Tá? Não importa governo passado, esse governo, isso não importa. O que eu acho particularmente que essa história do ICMS, corte do ICMS dos combustíveis para os estados, foi, assim, cruel demais com os estados. Por quê? Porque deixou-se de arrecadar muito dinheiro. Tá? E isso vai fazer falta na balança do estado. Os estados mais ricos vão empurrar, vão segurar isso aí, mas tem muito estado mais pobre. Então, eu acredito que isso aí foi um bom tiro nos estados, né? E aí, a princípio, pelo que eu li essa semana, seria revogado esse ICMS. E o pessoal já estava criticando, né, o presidente Lula, porque já vai voltar o aumento do preço dos combustíveis. Veja, ele prorrogou por 60 dias e já aumentaram os combustíveis. Ou seja, é especulação. Aqui no Brasil, nós temos que entender uma coisa: existe a parte política, existe a parte econômica e existe ali a barreira da especulação. As coisas são muito ligadas à especulação, é impressionante, é impressionante. Tocou no ponto, já existe a especulação, aumenta o preço. É assim que funciona. Ah, mas futuramente os bancos vão tomar prejuízo, aumenta os juros dos bancos. E assim vai. Então, assim, é bem complicado isso aí, muito complicado. O mundo inteiro não funciona dessa forma, o Brasil funciona. Né? Funciona, oprimindo assim, dessa forma. Né? Então, assim, eu vou tocar no ponto, eu vou falar primeiro sobre os combustíveis. E alguém me mandou, eu converso muito com muitas pessoas a respeito desse tema, que é um tema que, assim, eu não consigo entender por que a conta é feita de uma determinada forma. Tá? Isso é bom vocês entenderem, porque sempre dói no nosso bolso, né? O combustível não tem jeito. Então, o combustível, pessoal, nós importamos. Eu não sei se eu tenho certeza de uma forma do geral, mas eu não sei se é precisamente esse valor que eu vou passar. Nós importamos de em torno de 30% do óleo diesel consumido no Brasil e 25% do combustível da gasolina, tá? Aí eu acabei de falar, eu não sei se... Eu posso errar em 1% em algum caso, um ou outro, mas é basicamente isso, até porque esse valor oscila de acordo com a demanda, né? Então vamos lá. Esse combustível, ele é comprado 25% e 30%. Então vamos juntar tudo? Vamos colocar tudo 25% só para fazer o raciocínio. Tá, então nós importamos 25% de combustível. Sobra 75%, certo? Que é produzido no Brasil. Então, a pergunta que eu sempre me fiz, já perguntei um monte de gente que entende de economia, que entende de petróleo, e sai pela tangente, ou não quer responder, ou fala que também não entende. Porque existe essa taxação de 100% do combustível. Perdão, falei besteira. Taxação não, dolarização. Porque o combustível ele é dolarizado em sua totalidade e não em cima dos 25%. Porra, Aí você fala, mas isso muda? Lógico que muda, a conta é outra. O que nós produzimos aqui é muito mais barato do que o que é produzido
o que é trazido de fora, o que é importado, né? Que é a regra internacional, é o valor de barril internacional. A gente não é regrado em 75% do barril de petróleo porque ele é produzido aqui, internacional. Então não tem lógica, pessoal. Não tem lógica se taxar em 100% o valor de mercado internacional do barril de petróleo. Não tem, não tem. Não tem lógica. Ah, eu sempre escutei falar sobre isso. Ah, mas o petróleo do Brasil é de má qualidade. Mas a gente, ainda que o petróleo brasileiro seja de má qualidade, a gente só importa 25% a 30%. Então, porra, a conta é muito errada. E ninguém fala isso. Eu não escuto nenhum veículo de comunicação tocar nesse ponto. Eu escutei uma vez, ao acaso, a Globo falar alguma coisa sobre isso, mas assim, muito en passant, né? Falando um negócio de posto de gasolina, tocou na ferida, mas ninguém toca nessa ferida. Ninguém fala sobre isso. Por que nós temos que pagar 100% do combustível dolarizado de acordo com o barril de petróleo internacional? Não tem explicação. E aí, eu estava conversando, já conversei com meu sobrinho há coisa de uns 15 dias, e ele me mandou, inclusive ele é contra até o governo, ele me mandou um áudio da Gleisi Hoffmann tocando nesse ponto, porque não tem por que taxarmos 100% do petróleo internacional, ou seja, dolarizar tudo, se a gente só importa 25%. Exatamente, o áudio está gravado aqui. Exatamente essa mesma conversa que eu estou tendo com vocês. Tá? Então, onde que eu quero chegar com essa história toda? Tá? Isso é uma coisa para a gente pensar, tá, pessoal? Eu acredito, eu espero que esse governo toque nessa ferida, e só tocando nessa ferida e não dolarizando os 75%, a gasolina vai cair, galera. Ah, se não vai, vai cair. Vai cair. Porque o petróleo é nosso. Tá? Então vamos lá. Aí entram outros fatores, mas eu não vou falar isso nesse vídeo, eu vou tocar só no combustível. Então vamos lá. Se o governo atual resolver implementar o que a Gleisi Hoffmann falou, existirá uma queda do combustível. E a gente não precisa ter essa luta do ICMS, galera. Pelo amor de Deus. Entendeu? Então, eu acho que o governo passado abordou o tema de uma forma equivocada. Por quê? Porque você tira do... É a mesma coisa. Eu vou comer a minha janta, eu não tenho que almoçar no dia seguinte. Então, perdão, eu vou comer o almoço na janta e eu não vou ter o que almoçar. Desculpem. Então, assim... é um negócio muito esquisito. Então, eu pego o dinheiro para a União e abaixo o combustível e os estados que se lasquem. Então, eu não sei se isso aí é interessante. Eu até entendi, eu não entendi muito bem por que ele prorrogou por 60 dias agora, se ele já estava, ele ia canetar e tirar esse imposto, essa isenção de imposto, perdão, porque eu acredito, isso é posicionamento meu, que seria muito mais interessante acabar com isso agora e partir para essa outra temática que eu falei anteriormente. Por quê? Porque existem inúmeras ações de todos os estados da União, tá? Contra a União com relação ao ICMS. A hora que isso aí bater no STF e eles canetarem, e eles baterem o martelo, ou seja, se houver um retroativo, ou seja, se tiver que pagar um prejuízo desses meses todos em que foi feita essa situação, essa situação do ICMS, vai ficar um valor absurdo, vai dar um desfalque, vai dar um bom desfalque na União, né? Se houver um retroativo. Então, eu entendo que, se eu fosse o governo atual, eu tentaria acabar com isso e chegar num acordo com os estados onde não houvesse essa retroatividade. Ó, vocês voltam a receber o ICMS dos combustíveis, mas vamos esquecer o que ficou para trás. Tá? Eu não sei se eles estão negociando esse tipo de coisa, eu creio que sim, porque se não for negociado esse tipo de coisa, vai ficar um rabo, vai ficar uma cauda,
e a hora que bater o martelo, as consequências podem ser muito danosas para a União. Então, eu entendo que seja isso. Então, pessoal, esse vídeo vai ser curtinho, eu só quero tocar nessa temática. Não tem, existem várias outras formas de você mexer com isso, com o combustível, sem onerar um ou sem esfaquear o outro. Se você mudar a conta, a única coisa que vai deixar de ter muito, vai diminuir o lucro, mas se hipótese alguma quebraria a empresa, seria a Petrobras diminuiria o lucro para os acionistas. Então, assim, ninguém quer mexer nesse vespeiro, mas eu acho bastante razoável, porque é o povo que está no fim da linha, né? Então, o acionista vai deixar de ganhar um pouco, né? Mas o povo vai pagar gasolina mais barata. Eu vou ficando por aqui. E é isso aí. Pensem a respeito sobre isso. Por que não se muda essa regra? Por que não se taxa, não se dolariza apenas os 25%, 30%? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Quem quiser me dar ajuda, me dá um like, por favor. Deixa lá, faz a inscrição e dá o like. Abraço!